desse painel é promover uma briga de galo aqui para a galera, um defender o próprio framework. Mentira, brincadeira. Na verdade, o intuito aqui deste painel não é de falar, esse é melhor que aquele, não. Mas a gente trouxe 3 programadores experientes em cada um desses frameworks, para que eles pudessem falar o que eles gostam, o que eles não gostam, como que foi aprender, para a gente acrescentar isso à nossa caixa de ferramentas, né? Imagina assim, que situação ridícula, que é um eletricista ali, um faz tudo brigando com o outro, porque um acha que é melhor o alicate e o outro quer o martelo, né? Então a gente tem que ter essa mente aberta, esse que é o intuito. Para começar, vamos em sequência, então, gostaria que vocês se apresentassem, e vamos começar então com a Jussiele. Jussiele, você poderia se apresentar e falar qual dos frameworks você utiliza hoje? Ok. Bom dia, boa tarde, não sei. Acho que é boa tarde. Bom dia. Eu sou Jussielen, eu programo em PHP há mais ou menos 9 anos. E atualmente eu estou trabalhando com o Zend Framework 2. Eu trabalho com ele mais ou menos desde a época que veio, que lançaram ele, peguei bem no início. Bom, depois a gente comenta nas perguntas mais sobre isso. Trabalhou ele com o Zend Framework 2 com Doctrine, então apanhei bastante. Já está calejada já. Às vezes a gente acha que está calejado, mas ainda tem um pouquinho mais para aprender. Legal. Agora, por favor, Fábio, se apresente. Olá, bom dia. PHP! Sou Fábio Vedovelli, sou programador PHP desde 2002, mas desenvolvimento web desde 98. Meu primeiro site foi ao ar em maio de 98 e desde então eu não parei. Eu me dedico bastante também ao JavaScript, não costumo usar o termo full stack, eu costumo dizer que eu faço o que eu gosto. E eu estou aqui para falar para vocês sobre o Laravel, que é um framework muito prático. Eu uso no dia a dia há 3 anos e gosto muito. Então eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Marcel, obrigado Marcel. E isso aí, espero que vocês gostem. Valeu. Ramon, por favor. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon, eu trabalho com PHP já há quase 10 anos. E nos últimos de 2 a 3 anos eu comecei a trabalhar mais pesado com o Framework Symfony. Então a gente usava para uma aplicação até bem grande, que suportava bastante usuários. E é isso aí, eu estou aí para falar um pouco do Symfony. Meu background eu já passei também por vários frameworks, bastante coisa legal, então acho que vai ser uma discussão bem interessante. Legal. Não deve na estrada. Eu não falei do Dev na estrada, né? Esqueceu. Eu também tenho um podcast junto com o Montanha, que está aí, que é o Dev na Estrada, que a gente fala sobre o dia a dia do desenvolvimento web. Só para dar uma intro, a gente não tenta ser técnico e nem ensinar ninguém a fazer nada. O grande lance é a gente tenta motivar e inspirar as pessoas, desde aquele cara que está começando até aquele cara que já está na área há um tempo e já está meio de saco cheio e quer saber quais os caminhos e para onde ele pode ir. Então, é isso que a gente tenta fazer no podcast. Então, é bem legal. Bacana. O Jussiele, eu vou fazer a primeira pergunta para o Jussiele, mas depois eu peço que os demais respondam também. Por que você começou a usar o Zend? Como que foi ali o estalo inicial? Bom, eu trabalhava numa empresa que tinha um código legado há muito tempo atrás. E ele chegou num ponto que não tinha como dar manutenção naquilo. E aí a gente vamos refazer. Mas a gente vai refazer ele como? E ele era, inclusive, estruturado, nem era orientado a objetos. Não, vamos fazer certinho, orientação a objetos e tal, mas o que a gente vai usar? E coincidiu bem no mesmo ano que foi lançado o Zend Framework 2. Então, o rapaz trabalhava comigo e falou assim, olha, eu já trabalhei com Symfony, mas, poxa, tá lançando o Zend 2, vamos tentar com ele? E vamos, então era novo para mim, era novo para ele, para o restante da equipe, então meio que assim, foi porque já que a gente queria construir uma coisa nova, do zero, toda bonitinha, do jeito que a gente queria estruturar, a gente escolheu o que era mais novo naquela época. Legal. E você, Fábio? Bom, eu escolhi depois de ter tomado o Laravel, estou falando aqui de Laravel, eu escolhi depois de ter tomado uma intimada do cliente.
Ele chegou e falou, a gente tem 15 dias para desenvolver esse protótipo, senão o investidor vai pular fora. E aí eu falei, e agora? Eu já tinha alguma experiência com o Zend Framework, o produto anterior era desenvolvido em Zend, mais ou menos. E eu falei, não, eu preciso de alguma coisa que me permita desenvolver algo rápido só para mostrar para o investidor que a gente está se mexendo. E aí eu encontrei o Laravel, fui até a documentação, parece que ela conversou de volta comigo. Né? Ela falou, tá aqui, ó, tudo que você precisa. E eu comecei a desenvolver o protótipo enquanto eu lia a documentação. E isso me cativou na mesma hora. Então, foi o primeiro destaque. E aí eu consegui, em menos de 15 dias, apresentar algo para o meu cliente, e ele, dentro do prazo, conseguiu atender a exigência do investidor, e a gente não só não perdeu, como nós conseguimos investimento adicional, e o produto está no mercado até hoje. E desde então eu venho estudando, e estou aí. Legal. Uma perguntinha, galera. Alguém aqui só desenvolve com PHP puro, sem framework, ou com framework caseiro? Alguém? Legal que tem algumas pessoas aí. Eu achei legal o que você falou, porque vai mais ou menos um pouco de quando eu comecei a utilizar framework. Tinha acabado de formar, estava lá trabalhando numa empresa, primeiro emprego formal como programador, e comecei ali, e eu percebi que eu estava demorando muito para entregar software que resolvia problemas de negócio. Eu percebi que eu estava gastando meu tempo desenvolvendo um framework. Mas para quê? Se milhares de pessoas, que são muito mais talentosas que eu, já pensaram naquela solução, já comprovaram, foi aí que eu parti para a utilização. Eu acho que vale muito a pena, principalmente a questão do open source, aproveitar o trabalho coletivo, né? Ramon, por favor. Eu comecei a trabalhar com Symfony, na verdade, foi meio por acaso. Eu troquei de emprego e para essa empresa nova onde eu fui, eles tinham adotado o framework Symfony para desenvolver uma aplicação que viveria por muitos anos, né? Então, esse foi meu primeiro contato com o framework. Mas eu me lembro muito bem de uma das nossas conversas, eu tinha até perguntado para o pessoal, mas cara, por que vocês escolheram o Symfony, né? E uma das coisas que eu me lembro muito bem que foi dita é que o suporte, o Symfony especificamente, ele tem um suporte, as versões, até parecido com o lance do Ubuntu, eles têm as versões LTS, então o suporte de uma versão estável, por exemplo, é de 3 anos. Então eu achei isso muito legal e, depois que eu comecei a trabalhar com o framework, comecei a mexer e me envolver mais com aquele projeto, eu acabei realmente me apaixonando pelas facilidades e pela ampla gama de opções que o framework te dá, né? Legal. Aproveitando que o microfone já está aí com você, em que aspecto você acha que o Symfony brilha? O que atrai, assim, para alguém que não está usando ainda? Eu acho que principalmente nas novas versões, a facilidade de se iniciar um novo projeto. Então hoje ele tem um componente de command line que você não precisa se preocupar em basicamente montar o seu ambiente para você colocar a sua primeira aplicação funcionando. Né? Uhum. Mas a hora que você começa a conhecer um pouquinho mais a ferramenta e dá uma lida na documentação, você vê que ele é muito prático de você fazer as coisas neles. E ele segue muitos padrões de desenvolvimento que acabam te forçando a seguir esses padrões. Acho que isso é um ponto muito positivo. Você acha então que ele acaba forçando você a melhorar um pouco a qualidade do seu código? Exatamente. Em certos aspectos, se você não seguir o padrão, você acaba tendo que partir para a gambiarra. Então, você é meio que forçado a fazer aquilo. Vamos seguir o padrão, vamos seguir o código bonitinho. Que eu acho que isso é bacana, ele te forçar a fazer isso, sabe? A melhorar o seu código. Legal. Felipe, por favor, compartilhe o que o Laravel brilha. Muita coisa, na verdade. Mas aí eu já estou falando como um fã da ferramenta.
Mas a verdade é, eu acho que o Laravel brilha pela forma como tudo que está contido dentro dele se comunica de forma assim, muito fluida. Então você tem todos os componentes prontos para uso, na documentação você tem exemplos de como utilizá-los, e é tudo muito simples. Às vezes fica até uma desconfiança de que parece até mágica, né? Então é isso aí. E também a ferramenta de linha de comando que é distribuída junto com o Laravel, ela facilita muito a vida, chama-se Artisan. Então você roda PHP Artisan e make controller, ele dá um nome, ele cria um novo controller, já põe na pasta certa, já faz todos os imports e você só coloca o seu código. Então eu acho que isso brilha. Mas uma ferramenta não é só a ferramenta em si, é as pessoas que utilizam e que criam essa ferramenta. Então eu acho que o Laravel também brilha pela qualidade da comunidade que está dando suporte para as pessoas que estão chegando e até mesmo os experientes dando suporte entre si. Então são esses pontos que eu gostaria de destacar. Legal. Eu acho que é uma coisa muito importante, além de ter uma boa qualidade técnica, é você ter uma comunidade por trás ali que abraça e ajuda e dissemina o conhecimento. Né? Aqui a galera. PHP! Luciene, e o Zend? Bom, eu acho que o Zend Framework 2 ele brilha no sentido de ele seguir os padrões de projeto, ele é todo padronizado, ele é bem robusto. Dificilmente vai ter uma coisa que você não encontre. Ou então, se você não encontrar no framework, é difícil você não encontrar um módulo pronto dele, a comunidade contribui bastante. Na verdade, não me lembro de nenhuma situação que a gente não encontrou nada pronto que conversasse com o framework. E o fato dele ser também popularizado. Hoje as coisas são bem mais fácil hoje do que na época que ele foi lançado. Hoje você encontra as coisas bem facilmente. Então, a facilidade de encontrar as coisas, o fato também dele ser modularizado, de repente você não quer usar determinado componente dele, você quer usar de outro framework, você consegue isso, ele é bem desacoplado. Legal. Vamos ver. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é um pouco polêmica, mas assim, sem entrar em maiores detalhes, porque depois virão outras perguntas aí que vocês podem falar para nós como mitigar esse problema, né? Ou como aperfeiçoar isso. Mas como que nesses frameworks aí que vocês utilizam no dia a dia, a instalação padrão, como que é o desempenho que ela oferece ali, em termos aí de consumo de recursos e de conseguir suportar ali uma determinada capacidade de acesso? Poderiam fazer um breve comentário. Bom, a parte de instalação dos F2, a padrão, tem muitos tutoriais na internet. Acho que se você está meio às cegas, nunca viu aquilo e tenta seguir a documentação, você não vai conseguir tão facilmente. Uma coisa que você vai quebrar um pouquinho a cabeça. Em relação ao desempenho, como os F2 ele é bem robusto, é uma biblioteca muito vasta, talvez se você estiver usando o PHP 5.6, ele vai ter um desempenho inferior do que outros frameworks. Diferente do PHP 7. Hoje a gente vê, hoje mesmo o Anderson mostrou lá no gráfico, que com o PHP 7 ele supera o Laravel. Mas se você ainda não tiver com o PHP 7, infelizmente o seu desempenho vai ser um pouco inferior em relação ao outro, por causa são muitas classes a carregar, é muita coisa. O Zend 2, ele é compatível já com o 7, roda bonitinho? A gente está usando o PHP 7, a gente fez o seguinte, tem a aplicação com a qual eu trabalho hoje, ela tem a parte de back-end e a parte de front-end. E quem trabalha como front-end tem também a aplicação lá no local deles, e como experimento a gente pensava, vamos fazer no deles com PHP 7 para ver o que vai acontecer de problema. A gente teve problema com relação a bibliotecas que a gente usa e não estão atualizadas, mas em relação ao Zend Framework 2, tudo tranquilo. Massa. Felipe, por favor. Bom, nesse ponto de performance, eu preciso dizer que um framework ele é um mal necessário, porque nada vai bater a performance de uma programação pura só com a linguagem, né? Qualquer framework ele traz um overhead para a sua aplicação que você não teria se não fosse framework. Mas a quantidade de código e a bagunça que você vai se meter
Se não estiver utilizando um framework, e para isso basta você se lembrar da palestra imediatamente anterior a essa, né, que começou simples, e de repente já tinha um mundo de includes a fazer, e coisas a se pensar. Então, isso é uma espécie de disclaimer que eu fiz aqui. Mas o Laravel ele tem uma boa performance, sim, ele trabalha muito bem com o PHP 7. E eu uso o Laravel 5.1 na aplicação que eu desenvolvo no meu dia a dia, e já está para lançar 5.3, e os nossos servidores eles rodam PHP 7 numa boa, e a performance é legal. Porque você medir performance depende também de como você arquiteta a sua aplicação, e às vezes você escolhe a melhor ferramenta, mas você faz uma query de forma desleixada, ali você criou um gargalo que vai ferrar com a performance da sua aplicação, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é, o Laravel ele é bom de performance, ponto. Aproveitando o gancho que você deixou já, acho que o Symfony tem, um pouco. O Laravel tem algum tipo de ferramenta, já nele, na instalação padrão, que já te dá o sinal e fala, ô cara, você fez uma query aqui que está quebrando a performance. Tem algum tipo de feedback ali? Ele não tem nenhum tipo de inspetor que fica analisando o que você está fazendo. Seria muito bom se tivesse, né? Ou então nos deixaria mal acostumados. Né? Isso vai de desenvolvedor para desenvolvedor. Existem ferramentas que você pode instalar, como por exemplo a Laravel Debug Bar, que é baseada na PHP Debug Bar, uma barrinha que fica no rodapé e que te permite saídas de dentro do código, como um log, e que loga todas as queries com o tempo de execução. Isso já ajuda bastante. Mas um inspetor que vai gritar, você fez algo errado. Não, isso não tem. Legal. Por favor, Ramon, compartilha aí. Falando da questão da instalação padrão, eu diria que o Symfony ele tem uma performance ok, sabe? Ele tem um sistema de cache muito bom, que ajuda muito você quando você vai colocar uma aplicação no ar. Então, se você simplesmente, não é recomendado, né, mas se você simplesmente pegar a instalação padrão, escrever a sua aplicação, simples que seja, e colocá-la no ar, ela vai aguentar uma quantidade razoável de usuários e conexões numa boa. Porque o sistema de cache que ele faz é muito eficiente. Então você consegue, com uma configuração muito simples, sem precisar entender profundamente o conceito de cache, falar, faz o cache desse controle para mim, faz o cache desse serviço para mim, faz o cache disso para mim. E você já consegue ganhar uma performance bem aceitável. Isso falando da instalação padrão, né? Sem contar da barrinha que você mencionou. Se você tiver uma página, por exemplo, que você tiver muitas consultas na mesma página, ou geralmente o que acontece, aqueles loops iterativos em que você vai consultando registro por registro dentro da interação, ele já te avisa lá embaixo, fala, isso aqui vai dar problema. Ele já te avisa e você consegue acompanhar todo o consumo de memória do framework, todas as requisições foram feitas. Então, com a instalação padrão, você já consegue ter um desempenho ok, aceitável para ir para a produção. Bacana. Legal. Com relação a escalar os frameworks, acho que os três devem estar muito bem servidos com relação a isso, mas o que vocês têm a dizer? Como escalar com o Symfony, com o Zend, com o Laravel? E o que você recomenda aí para o pessoal, para ter isso em mente? Cara, É fácil, assim? O Symfony é bem prático de você instalar. Como eu falei, ele tem uma ferramenta de command line que você pode instalar ela via Composer na sua máquina e você dá lá um Symfony Standard, não vou me lembrar exatamente o comando agora, mas Symfony Standard Install, por exemplo, ele mesmo vai pegar as dependências, vai clonar o projeto, trazer para sua pasta, vai deixar e vai estar pronto para você rodar, sabe? Então é bem tranquilo. Você não precisa fazer nenhuma grande configuração, você não precisa entender exatamente como funcionam as classes das configurações do framework antes de começar com ele, sabe? Então, o que eu quero dizer assim, você não precisa ler o livro inteiro para saber como você inseriu. Eu quero só testar, sabe? Eu quero só fazer um controle e ver se funciona. Você consegue em 10 minutos levantar uma aplicação e em 20 minutos fazer uma aplicação de blog, por exemplo. É bem prático. Por exemplo, no Symfony você usa o Doctrine junto? Sim, sim. Você já teve necessidade, por exemplo, de
colocar ali um Redis, um Memcache ali para cachear as queries do banco, ou ainda em alguns projetos que você está envolvido ainda isso não foi necessário? A gente tinha começado a desenvolver um sistema de cache utilizando o Redis. E foi bem tranquilo também. Ele tem alguns bundles que você pode utilizar. Para adicionar o suporte. Para adicionar o suporte. Um bundle. Exatamente. E você consegue adicionar compatibilidade sem ter que fazer muita alteração no seu código. O que é muito legal. Você consegue criar canais de cache, né? Então você consegue falar, eu quero que você pegue essa consulta aqui e faça o cache dela para mim lá do retorno dela no Redis, por exemplo. Então você configura o parâmetro, se o servidor tiver configurado, ele já faz o cache daquilo. É bem tranquilo, é bem suave esse processo, você não precisa sofrer muito. Só se você já quiser começar a implementar políticas de cache mais pesadas, com vários servidores utilizando o Redis, ou utilizando até mesmo vários serviços de uma vez, cada um para fazer cache específico de alguma coisa, aí talvez você tenha que fazer uma mudança no seu código, mas para suportar esse tipo de coisa, né? Legal. Felipe, por favor, um pouco pra gente aí como é que é essa questão no Laravel. Bom, isso já vem pronto para você usar no Laravel quando você instala uma das muitas funcionalidades que você ganha, é a habilidade de poder usar o cache em mais de um formato de cache. Então, por padrão, ele já vem configurado para utilizar o file system da máquina, o que não é recomendado, mas você tem duas excelentes opções, que é o Memcached, que é o mais usado no mercado, mais o Redis, que é muito bom, é muito rápido, é o que eu uso. E hoje em dia eu não me enxergo desenvolvendo uma aplicação sem o uso do cache. E às vezes, quando você está entrando nesse mundo do desenvolvimento, são muitas coisas que você tem que ponderar. Então, se você não está utilizando um framework que já te proveja isso de cara, você vai ter que pesquisar como instalar, como colocar para rodar junto, conversar com as suas chamadas ao banco de dados, e no Laravel isso já vem por padrão. É uma questão de você entrar no arquivo de configuração de ambiente, dizer qual é o tipo de cache que você gostaria de fazer. No caso do Redis, você precisa instalar uma biblioteca que com o Composer você faz, e pronto. Obviamente, instalar o Redis Server na máquina, né? E está pronto. Mas não é só isso que a gente usa para escalar a nossa aplicação. Nós utilizamos bastante a parte de filas, queues, que ajuda bastante. O que são as filas? Você consegue delegar a execução de algo que não precisa ser executado imediatamente para um serviço que vai executar no futuro. Esse futuro pode ser daqui a 1 segundo, daqui a 10 segundos, depende da quantidade de membros da fila, e ele vai retornar a resposta para a sua aplicação quando esse processamento estiver terminado. E isso já está configurado no Laravel, bastando só você dar uma passada de olho na documentação, e você, com uma pequena configuração, já consegue usar. Então, o Laravel escala muito bem. Legal. E só para ter uma ideia, que sistema de fila você usa no seu dia a dia? O RabbitMQ, Legal. que a gente montou um servidor com ele. Montaram. Isso, exatamente. Existem diversos serviços de fila que você pode contratar como serviços. Eu usei no passado o IronMQ. MQ é de Message Queue. Mas aí nós decidimos sair de serviços pagos e montar um servidor nosso, e aí a decisão foi pelo Rabbit, porque a documentação dele é muito boa. Legal. Muito legal. Por favor. Bom, nós falamos também usando o Memcached, também na instalação padrão, isso já vem junto, também no arquivo de configuração, que é um array, o ZF2 ele é formado, a configuração dele é de vários arrays. A gente só ativa lá e a gente usa tanto cache para a aplicação toda em si, como para carregamento de classes, também as entidades do Doctrine. Não só as entidades, né, as consultas também. A gente também usa fila, a gente usa, como a gente trabalha junto com o Zen Server, a gente acaba usando a Job Queue do Zen Server também. E pelo fato também do ZF2 trabalhar muito bem com eventos, então se você estruturar bem a sua aplicação, de forma de não ter tantas dependências, tanto acoplamento, fica fácil você escalar, principalmente usando os eventos do ZF2. Uma coisa muito legal que eu achei que vocês falaram aí, e que é importante o pessoal ter em mente,
O legal de você utilizar um framework bem estruturado, como é o caso dos 3 aqui, é que você de cara não precisa gastar seu tempo com otimização precoce, porque ao final, quando você não tem ninguém usando o sistema, para que você vai otimizar? Não faz sentido. Lógico que você não pode fazer umas coisas, cometer uns erros absurdos ali, mas você consegue entregar um produto mínimo viável o mais rápido possível, e aí assim, quando alguém está usando, aí sim você tem que ir lá e acrescentar essas camadas que melhoram a performance. Eu achei fantástico que, pelo jeito, os 3 dá uma facilidade para executar isso, né? Muito legal. Ô, Tiagão, Sim? vamos abrir uma pergunta para a plateia? Vamos. Quem vai levantar a mão aí, galera? Alguém tem alguma... Opa, tem lá. Tô chegando. Quem quiser pode fazer pergunta para os 3 ou individual, certo? Uma pergunta para os 3 responderem ou para cá. Só para um. A pergunta é para os 3. Se vocês consideraram o framework da outra pessoa que está na bancada e por que vocês não utilizaram ele? Boa pergunta. Não, os outros? Palma para ele. PHP! Uma coisa que existe ainda no mundo do PHP é essa coisa do, como se fossem times, né? Ah, então, eu sou do time dos F2, eu sou do time do Laravel, eu sou do time do Symfony. Isso não é bom, isso é péssimo. Então, assim, eu não cheguei a escolher, foi uma coisa assim, aconteceu, né, pra mim. Mas eu respeito os outros e tenho curiosidade, que eu hoje estou trabalhando no desenvolvimento de uma pessoa, mas eu gostaria de dedicar um tempo a conhecer os outros frameworks. E eu acho que a gente tem que ter essa mente aberta de enxergar o que é melhor. De repente, tem coisas que eu não gosto dos F2. Vou falar assim, defender de olhos fechados. Não tem coisas que eu adoro, eu acho muito bom. E tem coisas que eu não gosto. Então, a tendência, inclusive, hoje é você escolher os componentes que você quer. Você pode ter uma parte dos F2, uma parte do Laravel, uma parte do Symfony, de acordo com a sua necessidade. Não é assim na vida? Nas pessoas, tem umas coisas que a gente gosta, tem umas coisas que a gente não gosta, e ainda assim a gente continua. Bom, eu gosto de todos eles. Aliás, sua pergunta foi muito boa. E eu gosto de todos eles. O motivo pelo qual eu escolhi o Laravel inicialmente, eu já disse aqui, foi que ele me salvou num projeto, mas não existe nenhum motivo pelo qual eu não considere desenvolver com os outros. Inclusive, eu tenho aqui um grande obrigado a dizer ao Symfony, porque se não fosse ele, o Laravel não existiria. O Laravel ele é todo baseado no Symfony, nos componentes de alta qualidade que o Symfony provê. Então, no meu caso, eu venho acumulando experiência com o Laravel nesses 3 anos, e aí ele me atende. É isso. Mas não existe não considerar outra ferramenta. Eu costumo dizer que ferramenta boa é aquela que me mantém no mercado. E nesse momento é o Laravel. Da minha parte, assim que, como eu disse, eu comecei a trabalhar com Symfony porque eu acabei trocando de empresa, né? E o meu primeiro ímpeto foi falar assim, cara, usa Laravel, porque onde eu trabalhava antes eu usava Laravel, na versão 4, eu adorava o framework. A curva de aprendizado dele é muito suave, você consegue fazer, como o Vedovelli falou, é muito simples de você fazer as paradas também, então eu gostava muito. E aí, quando eu migrei para o Symfony, eu falei assim, pô, tem muita coisa aqui legal também que eu senti um pouco de falta quando estava no Laravel. Mas eu considero utilizar tanto o Laravel quanto o Symfony para qualquer aplicação que eu vou fazer. E para ser extremamente sincero aqui, eu ainda tenho um pouco de preconceito com o Zend Framework, mas isso é uma coisa pessoal. E eu pretendo ainda estudar mais, talvez seja por causa da versão que eu tinha mexido na época, era uma versão já um pouco antiga. Talvez as coisas tenham mudado bastante hoje em dia, mas eu consideraria estudar também e analisar. Eu acho que tudo é válido. A gente não pode também se fechar e falar assim, Symfony forever aqui, Laravel, Zend nunca mais, não sei o quê. Acho que as coisas não são bem assim. Eu gostaria de responder também, rapidinho. No meu caso, por exemplo, quando eu percebi que eu estava gastando tempo desenvolvendo meu próprio framework, o que eu fiz?
Eu parti, isso fica a dica para quem não está indeciso ainda, eu parti, pesquisei no Google sobre cada um, escolhi dos 3 principais ali que eu achei que estava ali mais no mercado, li a documentação dos 3, cabo a rabo, não todos os componentes, mas o que é essencial para o dia a dia. E aí, tipo, teve uma que, quando eu li a documentação, foi mais ou menos o que você falou, curti muito a documentação do framework, falei, putz, esse é o cara. E aí, claro, analisei também a questão da comunidade, se tinha quem estava por trás suportando aquilo, e foi esse o critério que eu usei. Fica aí pra galera também. Tem mais uma pergunta aqui. Aproveitando a fala do Vedovelli no final, ele disse que o framework que ele utiliza hoje é uma das coisas que mantém o mercado para ele, né? Então, como anda o mercado de trabalho para os 3 frameworks, tanto interno como internacional? Bom, no caso do mercado interno, eu não sei te responder. Eu sei que o mercado interno está aquecido para qualquer programador de qualquer linguagem. Felizmente, a nossa área é uma área que não tem carência de empregos. Pode ser que tenha carência de bons salários, mas o bom salário é pago para o bom programador. Então, tem bastante oportunidade. Eu posso falar sobre o mercado internacional. O Laravel, ele é muito, mas muito querido e muito utilizado em toda a Europa. Então, tanto que tem a Laracon nos Estados Unidos, que é onde vive o criador do Laravel, mas tem uma Laracon na Europa, que acontece em Amsterdã, e é maior do que a Laracon dos Estados Unidos. Então, o mercado de trabalho na Europa, ele é muito grande, muito aquecido, e se você é um desenvolvedor que utiliza o Laravel, sabe falar inglês, saiba que você tem uma grande chance de conseguir um contrato internacional com o Laravel. Bom, no caso dos F2, como os F1, digamos assim, está depreciado, então, assim como a migração do PHP 5.6 para o 7, também existem essas oportunidades de migração, enfim. Como ele disse, tem muitas oportunidades abertas. Se você procurar as F2, com certeza você vai encontrar. E por não ser uma coisa tão fácil de aprender, sempre tem vaga aberta, disponível. Com relação ao Symfony, eu acho que o Symfony segue um pouco a linha do Laravel. Tanto que o criador do Symfony ele é francês, então se você na Europa também o mercado ainda está muito aquecido com relação ao framework Symfony. Tem bastante gente usando e eles estão migrando. Algumas dos encontros e alguns dos core members também estão em São Francisco e esse mercado está muito aquecido lá. Eu acredito que ele esteja mais aquecido internacionalmente do que nacionalmente. Ainda eu sinto um pouco de resistência, isso com base em experiência pessoal, né, pelos lugares onde eu passei, um pouco de resistência do pessoal com o framework Symfony. Eles preferem alguma coisa, eles preferem ir para um framework, digamos, mais, não se sinta ofendido, assim, mais simples, mais fácil de usar, do que, isso aqui tem muito serviço, é muita coisa, é muito componente, eu não preciso saber tudo isso, eu não quero tudo isso na minha aplicação. Então eu sinto um pouco de resistência com relação a isso aí. Mas eu vejo que cada vez mais estão aparecendo vagas no Brasil para quem tem framework Symfony. E grandes companhias já estão adotando e criando times focados em Symfony. Então eu acho que tem muita coisa boa para vir ainda no mercado nacional. No internacional, cara, se você manjar, pode ir tranquilo que você vai arranjar muita vaga. Primeiramente, antes da gente prosseguir, eu gostaria de pedir desculpas aqui para o Fábio Vedovelli, que eu chamei você de Felipe algumas vezes. Eu olhei aqui e falei, nossa, me desculpa. Me desculpa, viu? Uma pergunta para vocês. Sempre adotar um framework é a melhor opção? O que vocês veem? Qual a visão de vocês quanto a isso? Quando não adotar? Não. Eu acho que depende muito da especificação do seu projeto. Apesar de eu defender que nem sempre um framework é a solução, seja ele qual for, nem sempre não utilizar alguma coisa também é uma solução, sabe? O que eu quero dizer com isso é que existem outras opções do que frameworks como o Zend, o Laravel e o Symfony.
se você quiser, dependendo da necessidade da sua aplicação. Então, de repente você vai desenvolver uma aplicação focada em API. Você pode usar um micro-framework. Você não precisa utilizar, e nem vai utilizar todos os recursos que esse framework disponibiliza, de repente. Entendeu? Então, de repente, compensa você ir para um micro-framework ou uma outra solução desse tipo. Mas eu acho que é aquele negócio, né? Depende. Depende da necessidade da sua aplicação. E eu acho que depende um pouco do know-how do time também. Então, se você chegar num consenso ali e falar assim, não, o Zend é a melhor solução para a nossa aplicação, porque vai atender, e beleza, eu acho que ok, sabe? Eu acho que você só não pode usar um framework, seja ele qual for, como carta coringa, sabe? Serve para qualquer coisa. Ah, vou fazer uma API, framework. Eu vou fazer um microserviço aqui, framework aqui, sabe? Eu acho que as coisas têm que ser feitas com um pouco mais de calma, e você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do tipo da sua aplicação, essa é uma decisão que você vai levar por anos, entendeu? Então, você tem que estar disposto a arcar com aquela decisão. Bom, a primeira pergunta que você tem que se fazer na hora de decidir por usar ou não um framework é se você tem know-how para bancar uma arquitetura que não seja baseada em algo já bem amarrado e construído para trabalhar junto, como é o caso de um framework. Então, se você é um desenvolvedor iniciante que está entrando agora nesse mundo, não tem o que pensar. Procure o framework do seu gosto e estude, utilize, participe da comunidade e ganhe conhecimento. E aí depois você vai ter bastante base para tomar uma decisão, como no caso que o Ramon falou, o desenvolvimento de uma API. Você não precisa de todas as ferramentas que um framework oferece. Agora, qual que é a alternativa a não utilizar um framework? É usar bibliotecas menores para fazer tarefas especializadas. Você vai instalar com o Composer. Mas como você vai colocar a biblioteca A para conversar com a biblioteca B? Essa é a questão. Se você está preparado para fazer isso, nem sempre você precisa de um framework. Enquanto você não estiver preparado para isso, o framework é a sua melhor opção. Você quer dizer, tipo, que para quem ainda é um pouco inexperiente, o framework ajuda a moldar um pouco ali e até meio que tutorial, cara, ensinar para ele o caminho, mais ou menos como deve ser, mais ou menos o que você quis dizer. É isso mesmo. Porque, repetindo o que eu já disse aqui, o framework ele é muito mais do que a ferramenta que você usa. O framework é a comunidade. Eu acompanhei o nascimento da comunidade Laravel no Brasil e eu percebi que muitas coisas que eram termos distantes na vida das pessoas que estavam naquela comunidade passaram a fazer parte do dia a dia. Por exemplo, Solid. Entendeu? Muita gente passou a ter curiosidade sobre o que é um repositório. Por que eu tenho que usar um repositório se eu já tenho controller? Entendeu? Então, quando você participa de uma comunidade que está direcionada ali, bastante ligada ao ZF, ao Symfony, ao Laravel, você convive com pessoas com o mesmo interesse e elas vão fatalmente te passar conhecimento. Então, essa é mais uma vantagem de utilizar um framework. Bom, a gente não pode esquecer que o framework ele é uma biblioteca. Então, realmente, dependendo do que você vai fazer, ele pode ser uma boa solução. No meu caso, era um software de instituição financeira. Envolvia muitas coisas. Então, aquele lance. Às vezes você não tem tempo para reinventar a roda. Alguém já foi lá e resolveu esse problema para você, que nem você mesmo citou. Agora, se tratando de coisas mais específicas, mais simples, eu super apoio usar microframework, ou então, se é um projeto seu, faça o seu framework. Agora, quando a gente está falando que não tem cliente do outro lado, quando tem uma empresa do outro lado, onde tempo é dinheiro, eu acho que é obrigatório meio que usar um ou mais frameworks. Tudo depende da situação. Legal. Galera, uma perguntinha para vocês. Quem aqui conhece e já utiliza no dia a dia o Composer? Por favor, levanta a mão. Animal. Legal, galera. Ô, Tiagão, eu tô aqui, ó. A gente tá quase estourando o tempo. Fazer a última pergunta da plateia aqui, pode ser? Fechou. Vamos lá. Bom dia, boa tarde aí.
Quando a gente pensa em um framework, pensa em uma linguagem, algo do tipo, cada linguagem, cada framework tem alguns valores que eles adotam como importantes, como eles seguem. Por exemplo, retrocompatibilidade é importante? Ah, não é tanto. Ou performance, ou segurança. Eu vejo que, às vezes, muito preconceito que rola de uma linguagem com outra, ou de framework, é porque os valores da pessoa não estão alinhados com os valores daquele framework. Do tipo, o nosso Laravel é ruim em segurança. Porque, às vezes, de repente, não é isso que o Laravel foca. Vocês conseguem falar qual é o valor que cada framework tem, assim, para si, para a gente conseguir fazer uma escolha que seja parecida com os valores da nossa empresa, que a gente está buscando, alguma coisa do tipo? Pergunta difícil, hein? Bom, o que o Zef defende é o fato dele ser robusto, dele ter tudo, querer ter tudo que você precisa. Então, por isso que, certamente, se for uma coisa bem grandiosa que você vai desenvolver, o Zef pode ser um ótimo candidato justamente por toda essa variedade. Eu gostaria que cada um que abrisse a boca ou utilizasse os dedos para fazer uma crítica a uma ferramenta, pensasse dessa forma. Tipo, será que o negócio é ruim ou ele não está alinhado com a minha expectativa? Né? Com a expectativa do projeto. Exatamente. Se é um projeto curto, não faz sentido você... Sim, exatamente. No caso do Laravel, a filosofia por trás daquilo é fazer de forma elegante, fazer rápido. Né? Então, eu acho que isso atende à necessidade da grande maioria dos projetos, e tempo é dinheiro, né? E, então, assim, sei lá, quem quer criticar, vai criticar, independente da coisa ser muito boa ou ser mais ou menos. Não sei. Com relação ao Symfony, e essa foi uma das coisas que eles optaram por utilizar o framework na empresa, eles têm uma cultura muito forte de segurança, correção de bugs e retrocompatibilidade. Então, você tem as versões que eles chamam de LTS, né, Long Term Support, que, cara, essas versões elas ficam ativas, recebendo correções, assim, às vezes quinzenais, correção de bug, correções de segurança, elas ficam ativas por 3 anos. Então, você sabe que, ao escolher aquele framework, você pode falar assim, hoje ele está na versão 2.8. Quando você optar por ele, você vai falar assim, eu sei que essa versão aqui ela vai estar ativa e recebendo atualizações de segurança e atualizações de feature durante 3 anos. Então eu não preciso me preocupar com isso. Se é esse o meu objetivo, eu consigo atingir. E do mesmo jeito que ele oferece outras opções também. Você pode, por exemplo, ir para versões mais novas, que eles têm compatibilidades menores de 6 meses, compatibilidade de 1 ano, e depois aquela versão vai ser descontinuada para entrar a próxima. Então, acho que esse é o principal valor. Eles focam muito nessa parte, sabe? Então, são 3 anos que você tem certeza que aquela sua ferramenta vai ser mantida, que você usa. Isso é um ponto bem legal. Fábio, Jussiele e Ramon. Para encerrar aqui, tem alguma coisa que eu não perguntei, ou a plateia não perguntou, que vocês gostariam de falar para o pessoal? Fiquem à vontade. Tem sim. As equipes que estão por trás do desenvolvimento dos frameworks, elas são formadas por excelentes profissionais que conversam entre si e fazem um bom trabalho no desenvolvimento daquilo que vai ser utilizado por milhões de pessoas. Então, confie no que eles estão escrevendo e leia o código-fonte dos frameworks. Não só a documentação, mas vá até o código-fonte, veja como aquilo foi feito e, se preciso for, mande uma mensagem para as pessoas que estão por trás daquilo, talvez questionando por que uma coisa é feita de tal forma. Nós vivemos num mundo do open source, onde todo mundo está à disposição e o código está ali aberto para você ver. Então tenha essa curiosidade. É isso. Por falar em curiosidade e tal, eu acho super importante também, você está começando com um framework, surgiu a dúvida. Poste sua dúvida em algum lugar. Isso é muito importante. Porque quantas vezes a gente tem dúvida e encontra alguém que teve o mesmo problema e
maravilhosamente tem alguém que já postou a solução. Então não tenha vergonha. Alguém comentou hoje aqui que programador é vaidoso. É verdade, a gente é um pouco vaidoso, a gente tem dificuldade de dizer, puxa, não sei fazer esse negócio. Mas postem, compartilhem, porque a comunidade é muito forte para ajudar a gente a resolver esses problemas e disseminar as soluções. Uma coisa que eu queria acrescentar é que assim, o que a gente sempre escuta por aí é assim, não escrevam seu próprio framework. E eu ouvi isso em uma palestra uma vez, não vou me lembrar de quem agora, mas eu achei muito bacana. Eu acho que todo mundo deveria escrever o seu próprio framework, mas nunca usar ele em produção. Para quê? Para você ter o conhecimento de fazer. Aquilo vai te trazer um conhecimento e uma gama de informações que você não teria se você não se colocasse à prova para fazer isso, sabe? Então, cara, escreva seu próprio framework, sabe? Escreva o seu próprio modelo de request, escreva seu próprio modelo de log, mas não lance um novo framework, porque a gente não precisa de um novo framework sendo lançado a cada nova semana, a gente só precisa de mais pessoas sabendo fazer essas coisas. Então, se eu puder dar uma dica assim, se você tiver um tempo e quiser estudar, desenvolva seu próprio framework, fique orgulhoso ou triste com aquilo e deixa ele lá no GitHub, sabe? E bola pra frente. Legal. PHP! PHP! Pessoal, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de ficar horas aqui conversando com vocês sobre isso. Vocês falaram muito bem. Faltou só uma cervejinha, uma picanhazinha passando aqui, né? Mas, pessoal, uma salva de palmas aqui para eles. Muito obrigado. PHP! Ô, Tiagão, põe o último slide aí que tem o link do Join Gym pra galera.